podemos afirmar com certa segurança que a Netflix é a rainha dos serviços de streaming no mundo. Porém, este reinado está cada vez mais ameaçado. A gigante já não é líder quando falamos em usuários no Brasil, sendo ultrapassada pela Globoplay e seus preços têm aumentado agressivamente de tempos em tempos, chegando ao patamar de R$ 56 por um plano de 4 telas. Uma pesquisa realizada pela KPMG em 2021, com 1.000 brasileiros na internet, revelou 86% dos entrevistados acessam algum tipo de streaming, sendo que 47% aceitariam assinar mais de uma plataforma, dependendo do custo. Atualmente, temos mais de 16 serviços de streaming disponíveis no Brasil, com filmes, séries e desenhos variados que podem chegar a atingir o valor de R$ 400 caso sejam assinados com pacotes completos. Com salário mínimo em R$ 1.100, era de se esperar que um mercado de streaming tão vasto causaria um aumento na pirataria. Olá, meus amigos do Tecmundo! Hoje vamos abordar a pirataria crescente na internet quando falamos sobre filmes, séries e vídeos. Qual é a principal causa? Por que a pirataria está voltando com força? E será que você pode ser preso por baixar um filminho no computador? Chegou a hora de você entender essas questões. Apple TV, Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Globoplay, Disney Plus, Crunchyroll, Look, Paramount, Stars Play, Telecine Play, DirecTV Go, Funimation, Mubi e Play Plus. Esses serviços formam os streamings disponíveis no Brasil até o dia 31 de julho de 2021. Se você quiser o pacote completo e individual de cada um desses serviços, vai ter que pagar a soma total de cerca de R$ 400. Já se focarmos nos planos básicos somados, esse valor fica em torno de R$ 250. Lógico, esses valores são flutuantes, existem promoções, existem canais dentro dos serviços e existem os pacotes para facilitar a sua escolha. Não vamos abordar aqui qual é o melhor plano, quais os melhores pacotes e qual o preço específico do plano X com o pacote Y, mas juntos vamos buscar entender como esse mercado pode estar jogando gasolina na pirataria. É claro que R$ 250 para uma família que ganha um salário mínimo é algo impossível. É muito tentador dar alguns cliques na internet e ter o filme gratuitamente para assistir em boa qualidade. Neste cenário, outras situações são ainda mais agravantes. A Disney Plus, por exemplo, fez o lançamento de filmes na sua plataforma, que o usuário teria que desembolsar R$ 70 extras para a exibição do conteúdo. Não basta a assinatura, há o preço extra e salgado para um filme que pode ser uma bomba. Um fator que é positivo para o mercado de streamings é o compartilhamento de senhas. Isso significa que círculos familiares grandes e amigos podem combinar, cada um paga um serviço e todo mundo usa, mas nem todo serviço gosta dessa troca, principalmente a mais cara, a Netflix. Em março, ela iniciou os testes de um novo recurso que opera como uma camada adicional de segurança para contas de assinantes, impedindo o acesso de terceiros. Mesmo que o recurso não combata especificamente o compartilhamento, ele pode atrapalhar. Tudo isso se resume a dinheiro. Veja bem, a Netflix não busca cortar o compartilhamento de senhas porque ela é do mal. No final das contas, ela provavelmente enxerga que o compartilhamento não é saudável para o seu negócio. A pirataria supostamente entra nesse mesmo balaio. Segundo a Associação Brasileira de TV por Assinatura, a pirataria de TVs causa mais de 15 bilhões de reais em prejuízo ao setor anualmente e mais de 2 bilhões em perda de impostos. Para falar sobre isso, o Tecmundo trouxe Fábio Lima, CEO e fundador da distribuidora Sofá Digital. A pirataria impacta diretamente toda a cadeia, do audiovisual, mas impacta muito as distribuidoras, principalmente porque são as empresas que definem a estratégia comercial dos filmes e que fazem o investimento comercial. E é justamente nesse momento onde se cria a demanda e há o maior sangramento comercial do ponto de vista da pirataria, Então, isso impacta diretamente o investimento das distribuidoras, na comercialização e, de certa maneira, também no potencial econômico que cada conteúdo, em especial os filmes, poderiam ter. Hoje o mercado de pirataria já é valioso, tanto que nas últimas semanas a Polícia Civil de São Paulo deflagrou a Operação 404, prendendo pessoas, realizando buscas e suspendendo domínios na internet. Mesmo assim, muita gente na internet comenta que isso é como enxugar gelo, já que a operação pirata é barata e entrega retorno, ela vale o risco. Olha, a pirataria é um fenômeno que
também demonstra demanda, né? Ou seja, se existe a pirataria é porque existe uma demanda, logo existe uma economia, porque existe um pirateiro ganhando dinheiro com isso. Mas a própria resposta de como resolver a pirataria está no modelo econômico dos pirateiros, né? Eles ganham dinheiro com publicidade. Essa pirataria também já teve outros modelos de negócio, né? Ela já foi videolocadora, que na década de 80 eram videolocadoras piratas, depois DVD pirata vendido na rua, ainda que exista uma pirataria entre consumidores, né? Trocar pendrive antigamente, ou mesmo o torrent, o grosso da pirataria é uma economia que se sustenta hoje com publicidade. Em entrevista ao Tecmundo, Márcio Costa, que é especialista em propriedade intelectual e direito digital, comentou que, abre aspas, os piratas não investem em infraestruturas de transmissão, que são investimentos altíssimos, não pagam por aquisição legal de conteúdos e, principalmente, não recolhem imposto, fecha aspas. Adicionando a esse comentário, o diretor Latam da Grace Note, que se chama Sandeep Ginse, comentou ao Tecmundo que a oferta de conteúdo está sendo cada vez mais fragmentada. Abre aspas. Ou seja, será necessário contratar vários serviços para poder ter acesso ao conteúdo de seu interesse. Assim, a conta mensal aumenta e a tendência é de aparecerem soluções não convencionais para as pessoas que não estão dispostas a pagar por 3 ou mais plataformas, fecha aspas. Ainda vamos precisar de mais alguns anos para entender como esse suposto aumento na pirataria vem acontecendo e seus motivos, mas nós conseguimos já, por exemplo, entender como a pirataria pode afetar você e a sua vida. Diríamos o seguinte: a pirataria está afetada por uma percepção de valor moral que está na sociedade sobre aquilo que eu devo ou não pagar, né? Existe um julgamento individual, né, que somado gera uma parcela da população, mas uma percepção de valor moral. Eu não estou julgando aqui se é certo ou errado, cada um perceber né, cada um ter a sua atitude, é uma percepção. É óbvio, depende de em que parte você está desse contexto para poder fazer esse julgamento, então é muito difícil. E é difícil a gente querer resolver esse problema justamente querendo imputar a solução numa consciência moral coletiva, de novo, porque a percepção de cada um, né, ela tá diferente, a gente não vive todo mundo a mesma vida. Sempre teve dificuldade com acesso, né? Acesso ao conteúdo, porque ele sempre foi restrito. Então, o contar história dependia de um contador de histórias ou depois de um teatro, que sempre foram espaços limitados, depois os livros, que também eram de difícil acesso. Na verdade, talvez o que tenha mais popularizado como contador de histórias tenham sido as igrejas, que se perpetuam há séculos contando a mesma história e construindo moral em cima disso, né? Valores e moral. A gente chegou ao cinema, chegou à televisão, chegou à TV paga, e agora a gente chega numa condição que é um fator de evolução da internet, que é o acesso ilimitado, né? Ou a possibilidade de você acessar o conteúdo audiovisual de várias maneiras. Então, já existe a revolução do YouTube, que eu acho que é muito relevante no impacto da sociedade aqui, de compartilhar conhecimento e experiências culturais e regionais que se espalham de alguma maneira, e o YouTube é gratuito e é com publicidade, né? Então ele não é pirateado. E este conteúdo premium, ele começa pela primeira vez a ficar disponível para todos e ter uma regulação de preço diferente. A tecnologia de distribuição não permitia que você tivesse essa oferta toda de conteúdo, né? A oferta de conteúdo era linear por uma incapacidade técnica, então eu não conseguia oferecer o catálogo ou conteúdo de nicho. Então, neste momento é que a sociedade vai ter a oportunidade de ter acesso a tudo e entender que algumas coisas ainda têm um preço mais caro, tem um acesso. Quero dizer, assim, você pode ir a uma festa, um carnaval de rua, mas num clube tem preço para entrar. Recentemente, usuários brasileiros que baixam filmes via torrent começaram a receber cartas de intimação solicitando o pagamento de R$3.000 por essa possível infração. Muita gente ficou preocupada, mas na época, um coletivo de advogados afirmou que isso não deve ser levado a sério, porque seria um abuso por parte do escritório que enviava essas cartas. Isso significa que eu posso baixar o meu filminho e não me preocupar com as consequências? Se eu baixo via torrent, eles podem me encontrar?
Então, para entender melhor essa questão jurídica, o Tecmundo convidou o doutor em Direito Civil e advogado Guilherme Carboni para tirar essas dúvidas. De acordo, né, com o nosso sistema de direitos autorais, com a lei brasileira, é crime sim, né, configura crime de violação de direitos autorais. Porque, na verdade, a obra, seja ela audiovisual ou musical, ela é protegida por direitos autorais e, portanto, o download daquilo que, por exemplo, é disponibilizado em streaming, né, ele configura uma nova reprodução, uma forma de utilização que não foi autorizada, né, pelo titular dos direitos e, portanto, é crime, inclusive tipificado no Código Penal. Muita gente fala na internet que a VPN é a melhor proteção para você se proteger ao fazer downloads de conteúdo pirata. Afinal, a VPN esconderia o seu endereço de IP, o CPF do seu computador. A gente entra aí numa questão bem técnica, né, tecnológica. Existem VPNs que até permitem a identificação, outras não, enfim, né, a gente entra aí num campo um pouco tecnológico. O que é importante dizer é o seguinte, a respeito até dos IPs, né, a gente tem no Brasil o IPv4, que permite um certo compartilhamento. Então, por exemplo, um escritório ou uma entidade, uma empresa, pode usar, né, o mesmo IP para todo mundo. Então, fica difícil de se identificar, né, o infrator, quem praticou, né, um crime, né, de violação a direitos autorais, justamente por esse compartilhamento de IPs, né? E aí, então, considerando uma VPN que permita, né, a identificação do IP. Com a previsão, enfim, de migração para o IPv6, né, aí seria possível identificar especificamente aquela pessoa que cometeu uma infração e tal. De qualquer forma, o que, assim, os tribunais têm entendido também, mais do que o IP, né, apesar do IP ser mencionado muitas vezes, tal como até em ações judiciais, né, preciso do IP para poder acionar alguém e tal, para se ter uma precisão maior hoje, é melhor a obtenção da porta lógica, então, porque ela permite essa precisão muito maior, né, de quem é realmente ali o infrator. Parece uma coisa meio do nosso imaginário, mas você já viu alguém ser preso por baixar filme pirata ou acessar streamings piratas? Pelo menos no noticiário isso é raro. Na verdade, até essa questão remete a um ponto aí mais profundo, que é justamente esse modelo que a gente tem, esse sistema de proteção de direitos autorais e a sua adequação ou não ao mundo digital. Veja, esse é um sistema que ele vem de obras analógicas, né? Então, o que a gente teve aí com o advento do digital, das redes e tudo, é assim, a importação de um modelo legal para uma realidade digital, que muitas vezes não casam, né? Então é muito difícil, né? E muitas vezes esse direito cuja intenção inicial é fomentar a criatividade e tal, acaba servindo como camisa de força. Então existe uma certa mudança de função, né? A função inicial era ser uma premiação, ser uma recompensa, e no final das contas acaba virando meio que uma camisa de força. Então, talvez até recoloque ou dê uma resposta mais no sentido de que esse próprio sistema teria que ser repensado, ou seja, o que teria que ser feito para que ele continue a ser um sistema, como foi inicialmente concebido, de estímulo, né, e não de simplesmente a questão de penalidades e obstáculos, enfim, em formas mais dinâmicas que a gente tem hoje de utilização de obras musicais, enfim, audiovisuais, visuais, não só para uso, mas também no processo de recriação, né? Porque, na verdade, toda obra ela se baseia em outra obra, seja por meio de inspiração ou outros processos. Agora, quando falamos sobre pessoas que montam sites ou aplicativos piratas que fornecem filmes gratuitos ou transmissões ao vivo, o buraco é mais embaixo. Então, em ambos os casos, a gente está falando de violação de direitos autorais pela nossa lei, tanto para quem baixa quanto para quem disponibiliza, distribui, etc. Mas existe sim uma diferença de gradação de pena, né? O artigo 184 do Código Penal, ele vai estabelecer no caput dele
crime de violação de direitos autorais, que, por exemplo, seria aplicável aqui embaixo, né? Então, detenção ou multa, né? Ou, né? Um ou outro. Já para quem distribui, comercializa, enfim, a gente tem uma outra, ainda dentro do mesmo artigo, mas a gente tem um peso um pouco maior. Então, a gente tem reclusão e multa, enfim. Então, é uma diferença aí. De novo, a gente está falando de violação, inclusive com a possibilidade de medidas na esfera civil, né? Não só criminal, para ambos os casos, mas do ponto de vista penal tem uma diferença aí de peso, né, das penalidades. A pirataria, ao que parece, sempre vai existir. Enquanto tivermos uma demanda alta por um produto, mas um valor impeditivo, a pirataria sempre vai dar as caras. E não precisamos limitar isso a filmes e séries, mas também a roupas, perfumes, sapatos e outros itens. Eu acho que a grande questão aqui é a gente tentar entender: será que uma sociedade com acesso limitado ao conhecimento ou até ao entretenimento só por causa do dinheiro está nos ajudando a crescer socialmente falando ou ajudando a criar mais cenários criminosos e punitivos? Eu ainda não tenho essa resposta, mas se você tiver, comenta aí embaixo. Vamos trocar essa ideia. Além disso, se você chegou até aqui, deixa aquele like, amigão, e se inscreve no canal. Eu te vejo no próximo domingo com mais um assunto instigante. Até lá!